Parecia ir muito bem, até que a mulher de Potifar coloca os olhos em José. A palavra de Deus diz: não cobiçarás. E aqui nós vemos o que acontece quando a cobiça entra no coração. Vamos ler aí do final do verso 6 até o verso 12. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José era um rapaz bonito, né? E atraente, é aí que diz. Ele não somente era competente, mas ele era atraente também. Tinha um belo porte e boa aparência, puxou a mãe Raquel. É interessante que os mesmos termos que são usados para descrever a aparência de José são usados para descrever Raquel, lá no episódio em que Jacó a encontra no poço, lá em Padã Arã. Então ele puxou pela mãe, não é? Puxou a mãe. E era bonito, era um rapaz atraente, diz aí o texto, já preparando o que é que vai acontecer. Ele estava na casa diariamente e certamente tinha contato constante com sua patroa. E, além disso, ele agora tinha acabado de ser promovido como chefe de tudo que se passava ali. Então, não tardou que a esposa de Potifar acabasse cobiçando José e o chamasse para a cama, como diz aí o verso 7, depois de algum tempo que José estava nessa função e exercendo o seu trabalho na casa diariamente, o marido trabalhando fora, na prisão, na guarda real. Então, ela colocou os olhos em José e fez esse convite. É mais do que o convite, né? Era quase que uma ordem, uma vez que José ainda era escravo do marido dela. A literatura do Egito Antigo fala que as mulheres egípcias, da nobreza especialmente, eram muito frívolas, libertinas e infiéis no casamento. Mas, embora os povos pagãos, como os egípcios, mesopotâmios, os sírios, cananeus, eles fossem conhecidos pela libertinagem sexual, havia limites. E um deles era a questão do adultério, que era considerado como uma coisa séria em todas as culturas daquela época, embora houvesse alguma tolerância, como é o caso do Egito e entre os cananeus. José, entretanto, resistiu à tentação que a sua patroa lhe trazia. A mulher o assediou e queria que ele fosse para a cama com ela, e ele não foi. Ele resistiu, e não deve ter sido fácil, né? Porque era a mulher de um alto oficial do rei, devia ser uma mulher bonita, atraente, além disso, estava dando uma ordem para ele. Ele teria todas as razões, né, todas as desculpas para atender aquele apelo, mas ele resistiu firmemente à cantada da sua patroa, com 4 argumentos. Primeiro, no verso 8, ele diz assim: ele recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Primeira maneira como José lidou com essa tentação foi tendo consciência de onde ele estava, o que é que ele era. Ele estava num cargo de confiança. Ele tinha sido colocado ali pelo seu patrão. Ele tinha domínio sobre todas as coisas. E aquilo, para alguém que é responsável e sério como José, era um argumento muito forte para não fazer aquilo que a patroa estava dizendo para ele fazer. O segundo argumento tem a ver com o respeito que ele tinha com o seu patrão.
Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, e ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Seria uma maldade de José, uma perversidade de José, trair o seu patrão, desde que o seu patrão o havia colocado naquela posição, havia aberto os seus bens e a sua família e a sua casa e colocado José na posição de mordomo, na posição de administrador, secretário particular, assistente pessoal para cuidar de todas as suas coisas. José estava consciente da sua posição, sabia que era uma posição de confiança e ele respeitava o seu patrão. Mas o argumento mais forte, eu disse que eram quatro, na verdade são 3 argumentos. O terceiro argumento, e que é o mais forte e bastante revelador, é que para José isso seria um pecado contra Deus. Para aquela mulher que adorava o sol, esses deuses pagãos, eles não têm exigências morais, mas Yahweh tem. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que José aprendeu a temer e conhecer, ele tem demandas, ele tem uma lei que ele deu e revelou a toda a criação, a todos os homens, pela natureza e pela consciência. É claro que Moisés ainda não tinha dado a essa altura, ainda não havia os 10 mandamentos na forma de código moral. Isso vai acontecer muito tempo depois de José, mas a lei moral, a essência dos 10 mandamentos, já está gravada no coração de todos os homens, como Paulo diz em Romanos capítulo 2, que a lei está gravada no coração daqueles que não conhecem a lei de Moisés. Também Paulo diz que pela natureza você pode ver que há um Deus que criou todas as coisas e a quem nós somos responsáveis. Então José tinha essa consciência clara de que se ele se deitasse com a mulher do seu próximo, ele estaria pecando contra Deus. O conceito de pecado é muito claro na consciência de José, não da mulher, que adorava deuses que não tinham, como eu disse, demandas morais dos seus seguidores, mas para José isso seria pecar contra Deus.